Olá pessoal, nesse vídeo eu vou reproduzir um tutorial que eu vi no Instagram e eu achei que esse tutorial ele faltou alguns detalhes que eu acho muito importante. Como são esses vídeos de Instagram e eles são bem curtos, às vezes a pessoa não consegue trazer muitos detalhes. Então eu imaginei que se um dia alguém fosse ver esse vídeo ia ficar um pouco perdido. Então eu achei interessante pegar esse tutorial e trazer ele aqui pro canal e destrinchar um pouco melhor para a gente aprender a usar curvas. Aqui eu vou usar curvas para fazer algumas modelagens. A gente vai desenhar com a curva e nosso modelo vai seguir esse desenho. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui esse modelo aqui que a gente já fez e movendo os pontos da curva, vou botar aqui em visão frontal, ele já modifica todo o nosso... Nesse caso aqui eu fiz um trilho de trem. Então a gente consegue mover ele e até fazer extrusões para ele seguir essas extrusões. Então a gente não precisa fazer toda a modelagem do trilho do trem fazendo todo o movimento. Apenas faz a curva, desenha com a curva e depois aplica ele no nosso objeto. Eu vou aqui começar fazendo nosso trilho do trem. Então eu vou começar escalonando ele. Vou escalonar agora no eixo X. Vou ter ele bem grande aqui. Vou escalonar novamente para ficar com essa impressão que é pequeno, né? Mas uma tira de pau mesmo. SX. Acho que aqui tá bacana. Vou usar o modificador aqui Array nele. Eu vou botar Array. Só que eu não quero que ele duplique no eixo X. Eu quero que ele duplique no eixo Y. Então eu vou zerar esse eixo X. E aqui no Y eu vou colocar a quantidade de 6. Que ele vai usar o espaço de 6, né? Mais ou menos 6. Ele vai fazer a contagem de 6 unidades igual a ela e vai duplicar. Acho que 7 fica um pouco melhor. Vou colocar aqui 7. Bacana. Só que aí um toque meu, talvez vocês não se incomodem com isso, eu quero que ele inicie do lado de cá, que é o lado positivo da nossa viewport. Então, em vez de 7, eu vou colocar menos 7. E ele vem pro lado de cá. Mais tarde a gente vai usar eu vou até colocar aqui agora, mais um modificador Array. E eu vou deixar ele no eixo Y, no eixo X dessa vez, que ele vai ficar um pouco mais longo. Então, caso eu queira aumentar, aumenta aqui a quantidade. E ele vai aumentar aqui. Eu vou criar um novo objeto agora, um cubo. Vou escalonar ele no eixo Z. Aqui. Escalonar ele no eixo X, apertando esse X. Acho que desse tamanho tá bacana. Vou botar aqui na visão de topo, apertando 7 do teclado numérico. Para proteger Y, deixar mais ou menos aqui. Acho que aqui tá bacana. Apertar GX para vir para cá. E vou adicionar aqui agora um modificador. Deixa eu botar ele um pouquinho mais para cima. GZ. Pronto, aqui tá bacana. E vou botar um array. E aqui no eixo X, eu vou colocar mais ou menos 7. Deixa eu ver como é que fica 7. 7 ficou longo, né? Então, apertar aqui e vou botar 5. Também não ficou bacana, vou botar 3. 3 ficou com uma quantidade bacana. E aqui agora seria só adicionar a quantidade de blocos, né? Para até ficar sobre todo o nosso objeto. Bem, dessa forma a gente modelou o nosso trilho, ou pelo menos fez a blocagem, né? Vai depender de quantos detalhes você quer adicionar aqui dentro. E agora eu vou adicionar a curva. Então eu vou apertar Shift A, vou aqui em Curve e vou botar o tipo de curva Path. Ele já está aqui, só que ele está embaixo aqui do nosso trilho. Então eu vou apertar H e H de novo, só para a gente ver que já existe nossa curva já está aqui. O que eu vou fazer agora, apertar aqui Alt H para aparecer tudo novamente. Vou selecionar essa ripa aqui
e vou adicionar um modificador chamado Curve. E aqui no objeto de curva, eu vou selecionar nosso objeto, como só tem não tem dificuldade em achar. É interessante você até ficar renomeando as curvas para saber qual é qual, né? Aqui, como só tem uma, é fácil encontrar. Vou botar aqui, e você observa que ele veio um pouco mais para trás, porque ele teve que alinhar com o pivot point. O pivot point deles tentam alinhar por base do pivot point da curva e do pivot point desse objeto. Eu vou adicionar aqui agora nos trilhos. Adicionar aqui um modificador chamado Curve. Vou selecionar a nossa curva. Tá aqui, ele já veio para cá. E aí que entra o pulo do gato, que o tutorial do Instagram não falava sobre esses detalhes. Se a gente vir aqui agora na curva, apertar E, apertar e apertar Tab para entrar no Edit Mode, e a gente mover esse ponto, você vê que essa curva não fica bacana, né? Ele sai quebrado, sai todo estranho. Então, para melhorar isso, a ideia é você adicionar a quantidade, adicionar segmentos essa ripa aqui, porque não consegue dobrar direito. Então ele só tem um aqui no começo e um no final. Por isso quando a gente vai mover, ele fica assim, esquisito, fazendo curva no máximo aqui onde continua mais um array, né? Que a gente colocou um array de lado e outro no eixo Y e outro no eixo X. Então a melhor curva que acontece é essa do eixo X. Então para melhorar isso, eu vou voltar aqui no Object Mode, vou selecionar a nossa ripa aqui. Eu vou apertar Tab e eu vou apertar Ctrl R para aumentar a quantidade de segmentos. Vou chegar aqui próximo para a gente ver. Ctrl R e vou adicionar os segmentos aqui. Que eu não vou contar, vou colocar vários mesmo. Quanto mais segmentos você colocar, mais detalhe na curva vai ter. Então vou colocar vários assim. Aperto o esquerdo do mouse. Aqui é para mover, né? Onde vai ficar. Vou apertar o botão direito do mouse para ficar no meio mesmo. E apertando Tab, ele já faz a curva, né? Então, se eu adicionar aqui a curva, selecionar aqui a curva, entrar no Tab, ele vai estar aqui. E é interessante observar também que como a curva acaba aqui, o nosso array ele vai reto conforme o último caminho dado. Então ele veio reto aqui, ele vai reto até lá. Se eu quiser fazer outra curva, eu vou extrudar e seleciono uma outra ponta. Posso ir aqui para baixo, mais um extrude, mais um extrude aqui, pronto. E ele já faz esse movimento. Se eu ir aqui para a visão frontal, vou apertar E7 para a visão frontal. E aqui eu também já consigo mover aqui. Apertar um E para extrudar aqui. Outro E. Eu vou apertar Tab para entrar no Object Mode. Vou selecionar aqui o trilho. Nosso trilho e essas ripas. Vou apertar GX para mover aqui. Vou deixar um pouquinho mais para cá. Pronto. E agora eu vou selecionar aqui a curva, Tab. E agora a gente já consegue mover o trilho. A gente pode adicionar também segmentos a essas ripas aqui, né? Se apertar Tab e adicionar aqui. Aqui, não sei se você vai ter interesse, vai ter dentro do projeto de ter essa curva. Até que agora vindo para a visão frontal, agora essa ripa tem uma pequena curvatura aqui, tanto aqui quanto desse lado. Aqui chega a ser um pouco mais nítido, né? Vai depender. Tipo, se um trilho de trem, por exemplo, essa parte seria reta mesmo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer os trilhos. O que é importante observar que tem que ter segmentos para fazer a curva, senão não consegue fazer a curva como a gente quer. Então, dessa forma, a gente consegue colocar ele para onde a gente quer, baseado na nossa visão frontal, nos extrudes, mover. Eu vou dar mais uma extrusão aqui. Aqui, pronto. E se eu quiser adicionar mais, adicionar o caminho do trilho, eu seleciono o objeto, pego
modificador array que aumenta aqui, no caso, nosso eixo X. E adiciona aqui a quantidade. E ele já vai mais. Assim como esse aqui também tem um array aqui, eu adiciono as quantidades. E a gente consegue modelar ele dessa forma. Outra coisa que eu acho importante dizer, que a ordem dos modificadores importa, tá? Então, por exemplo, aqui o array está por cima do curve. Se eu jogar isso para baixo, observe que ele vai aplicar a primeira curva, depois o array. Então, o único objeto que vai estar obedecendo a curva é o primeiro. O restante vai só obedecer ao array. Então, é interessante a gente colocar a curva sempre abaixo, porque ele vai primeiro fazer as duplicações, o array, depois esse array vai seguir a linha da curva. O mesmo vale para os outros objetos. Então, aqui tem os dois arrays. Primeiro ele faz a função do array, depois ele adiciona a curva. Nesse aqui não vai fazer muita diferença do lado, mas no eixo Y, mas a gente vai perceber no eixo X. Se eu botar aqui a curva em cima, ele já fica todo esquisito, né? Porque ele tá primeiro obedece a curva, depois ele faz a contagem. Então tem sempre a curva ficar por baixo, assim a gente consegue usar totalmente a nossa modificação. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí, comentem se vocês gostaram, o que vocês querem para os próximos vídeos, se vocês estão gostando desse tipo de tutorial um pouco mais rápido, onde eu dou pequenas dicas de modificadores, entre outros. E não deixe de acompanhar aqui o canal, a gente já tem algumas dicas, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo que eu acho que fortalece sempre a comunidade.